Amém? Vamos ler a palavra? Diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Queria compartilhar com vocês essa palavra, onde fala aqui de um homem que tinha um problema na vida dele, né? Ele tinha um problema na fala e ele tinha também um problema nos ouvidos. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a gagueira. A gagueira geralmente tem início na infância. É algo que acomete o homem, pode acometer o homem e a mulher, e disse que mais nos homens, que isso é mais comum entre os homens, e desde a fase da infância. Então, pode ser causada, a gagueira, ela pode ser causada por diversos fatores. Desculpa. Por diversos fatores, a pessoa pode ser acometida a uma gagueira. Pode ser um derrame, pode ser que a pessoa tenha passado por traumas psicológicos, por estresse. Então, vários são os fatores que levam uma pessoa a ter gagueira. E presta atenção, que ela pode acometer as pessoas desde pequenas, desde a infância, e geralmente entre os homens. E aqui a palavra de Deus está nos mostrando, nos relatando que um homem foi levado até Jesus e que esse homem era acometido por essa gagueira e que ele era acometido também por uma surdez. A surdez, no Brasil, cerca de 28 milhões de pessoas, segundo estudos, diz que por volta de 28 milhões de pessoas têm esse problema. Problema de surdez, gagueira e surdez. Veja bem que eu estou falando de gagueira e de surdez, amém? Pode ser causada também por traumatismos. Pode ter uma predisposição genética ou pode ser por qualquer uma outra doença. A pessoa pode vir a ter uma surdez, amém? Então aqui a palavra está nos dizendo que esse homem foi levado até Jesus e as pessoas imploravam que Jesus colocasse as mãos sobre aquele homem para que aquele homem fosse curado. E eu digo para vocês que uma pessoa, quando ela tem um problema no ouvido e na fala, essa pessoa é uma pessoa que tem sérias consequências na vida. Sérios problemas em sua vida. Imagina que a pessoa que não consegue ouvir bem e não consegue falar bem, a dificuldade que ela tem de ter um convívio social, a dificuldade que essa pessoa tem, vamos dizer assim, desde pequena. Imagina vocês, essa pessoa na escola. Imagine os nossos filhos hoje na escola, nessa fase onde fala-se tanto de bullying, onde tudo vira um motivo de zombaria, um motivo de a criança ser exposta ao ridículo. Imagina quantas pessoas não passam por isso. Imagina como esse homem aqui se sentia. Imagina os problemas que ele tinha desde a infância, porque disse que é desde a infância que as pessoas têm um problema de surdez e um problema de gagueira, e que também pode se desenvolver durante a vida.
Não especificamente, somente a pessoa é pequena, tem aquele problema e desenrola pela vida inteira. Não, no decorrer da vida, ela pode sofrer um problema, ela pode sofrer um trauma e isso pode vir à tona. Então, imagina as consequências de tudo isso. Imagina os nossos pequenos, você mamãe, você papai, imagina teu filho na escola e passando por situações vexatórias. Imagina como o psicológico dessa pessoa fica. Imagina como essa pessoa vai crescendo no meio de um problema e onde ela vai querendo cada vez mais o quê? Se isolar, cada vez mais ela quer ficar distante das pessoas. E com tudo isso, ela começa a ter dificuldade de se expressar ainda mais. Se já tem problema no ouvido, se já tem problema na fala, imagina com as pessoas falando coisas ao seu ouvido. Imagina as pessoas fazendo zombaria. A pessoa vai se travando cada vez mais. E a pessoa vai tendo mais dificuldade de comunicação. Hoje, um dos fatores mais importantes na nossa época é o quê? A comunicação. Agora, imagina vocês, essa pessoa, nos nossos dias, a dificuldade que ela ia ter. Muito maior. Né? A nossa irmã Simone agora tá aí fazendo os gestos, né? Os dedinhos. Glória a Deus pela tua vida, Simone, porque tem pessoas que precisam disso. Tem pessoas que precisam de comunicação. E elas têm dificuldades em se comunicar. Dificuldade em ouvir. Imagina nos nossos dias de live, onde está todo mundo tendo que dar as caras na internet, onde tem todo mundo tá falando. Como seria a vida desse homem nos nossos dias? Onde as pessoas são muito mais indiferentes. Naquela época, ainda teve alguém que o pegou e o levou diante de Jesus. E se fosse hoje? Nos dias em que a gente vive, dias em que as pessoas só olham para si mesmas. Dias em que as pessoas estão apressadas demais, cheias de tarefas, cheias de, sabe, muitas coisas para fazer na vida, não tem tempo de olhar para o próximo. Imagina o sofrimento desse homem. Essa era uma pessoa que ela era marcada não somente no físico dela, ela já era uma pessoa marcada interiormente. O seu físico, o seu espírito, a sua alma era uma alma marcada. E desde a infância. E a gente sabe que os problemas nas nossas vidas surgem desde a nossa infância. Né? O ser humano tem essa tendência de ter problemas gerados dentro de si desde a infância. E esse homem era um homem marcado desde a infância. Até o dia, até que Jesus falou assim, eu vou passar por Decápolis. Eram 10 cidades e ele tinha que ir para ali, porque assim como a mulher que ele tinha que passar por Samaria, porque havia um propósito de Deus para encontrar com aquela mulher, Jesus atravessou, saiu do lugar onde ele estava, que fala que ele saiu, né, de Tiro e passou por Sidom, pela Galiléia, atravessou tudo para chegar a passar por Decápolis. Decápolis era um lugar onde tinham pessoas com muitos problemas, endemoniados, pessoas com problemas no físico. Mas Jesus tinha um plano na vida daquele homem, ele tinha que ir para aquele lugar. Não, para Deus não importa a distância, veja bem. Já vou falar para você, se você tem alguém que está longe, que precisa de a intervenção de Deus, nessa manhã eu digo para você, ele pode estar indo agora de encontro a essa pessoa. Porque Jesus é aquele que ele tem planos nas nossas vidas. E ele tinha um plano na vida daquele homem. Assim como ele tinha e ele tem um plano nas nossas vidas. Então ele foi. Chegando lá, para surpresa daquele homem, Jesus estava ali naquele dia. Chegou ali naquele dia. E ele foi levado e posto diante de Jesus. Ah, que maravilhoso, né? Então aquele homem... aconteceu com ele o que mais ele precisava que acontecesse. Jesus de imediato faz o quê? Jesus fala assim, epa, agora já que ele está aqui, o que Jesus fez? Jesus era inteligente, Jesus era rápido, ele pensava na situação, Jesus pensava no ambiente.
Jesus pensava no ambiente. Que ambiente é esse que tá, sabe, esse homem que já tem problema? Ele sabia, Jesus sabia, porque ele sabe de tudo. Né? Jesus é aquele que está em todos os lugares, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Então era a deixa. Jesus faz o quê? Jesus pega aquele homem e tira ele do meio daquela multidão. Eu não sei se você está entendendo aí o mistério, mas Jesus já pega aquele homem e tira do meio daquele povo. Imagina você, uma pessoa que tem problemas de fala e de audição. Ela tem dificuldade de ouvir. Imagina você, barulho daqui, barulho dali. Eu quero ver Jesus, eu quero tocar em Jesus. E era todo mundo querendo falar com Jesus. E aquele homem não conseguia ouvir direito e ele não conseguia ter uma coisa que é extremamente importante: discernimento do que estava acontecendo. Então aquele homem, ele não sabia o que estava acontecendo na vida dele, de fato e de verdade. Depois ele veio a entender. Mas naquele momento Jesus providenciou algo assim extraordinário, que foi tirá-lo do meio daquela multidão que o atrapalhava. Aquela massa toda atrapalhava aquele homem a ouvir. Aquela massa toda de pessoas atrapalhava aquele homem a conseguir se expressar e falar o que ele precisava. Ainda que ele chegasse perto de Jesus, aí que ele ia ficar mais travado. Porque quando nós nos deparamos com o nosso problema, quando nós olhamos para dentro do nosso problema, a nossa tendência é ficar embaraçado. E muitas vezes não admitir que nós temos um problema a ser resolvido. E aquele homem estava ali diante de Jesus, levaram ele até Jesus. Provavelmente ele ficou mais embasbacado, ele não conseguia falar, ele não conseguia se expressar. Muito pior ficou a gagueira dele. E Jesus então tira ele do meio da multidão. Primeira coisa que Jesus nos ensina aqui: se quisermos ter ouvidos apurados, se quisermos ter fala que é certeira, que atinge alvos, que atinja os alvos da nossa vida, nós precisamos sair do meio do barulho, sair do meio do tumulto, nós precisamos sair do meio daquilo que nos embaraça. Foi isso que Jesus fez com aquele homem. Tirou ele do meio daquela bagunça toda. Levou de canto. E aí eu te digo, quando a gente chega num cantinho com Jesus, no a sós com Jesus, quanta coisa maravilhosa acontece em nossas vidas. Quando a gente olha de frente para Jesus, quando a gente deixa Jesus ver o que é que está dentro de nós. Porque aquele homem, ele precisava ser tocado e ser curado não só no físico, mas ele precisava ser tocado e ser curado nos sentimentos dele, que já estava ferido, com certeza. De tanta dificuldade que ele passava na vida. De tanto tormento que ele passava na vida. Ele era uma pessoa que de repente ele não conseguisse ir bem nos negócios, ir bem no trabalho, ir bem na sua própria família. E aí ele tem um encontro com Jesus. Mais que isso, Jesus se retira com ele para um a sós, um tete a tete. E aí Jesus faz o quê? A palavra de Deus diz aqui, no 34, depois, no 33, Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, ergueu os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá. Efatá. Você pode, a partir de hoje, falar assim, eu vou sair por aí falando com todo mundo, Efatá, Efatá. Gente, era apenas uma palavra que Jesus usou, comum como qualquer outra. Da língua deles, do grego. Jesus chegou e disse para ele assim, deu uma ordem, olhou aos céus, porque Jesus não fazia nada sozinho. E quando Jesus
ia realizar qualquer feito, ele dizia assim que tudo que ele fazia era para glorificar a Deus. Primeira coisa que eu te digo, se você tem intenção de tocar em alguém, se você tem dons do céu, se você tem dons de Deus e você quer tocar em alguém para sua exaltação, saiba, nada vai acontecer. Mas se você retira, primeira coisa, retira a pessoa que está precisando de socorro, retira ela à parte. Não deixe que ela se constranja, não deixe que ela seja constrangida. Retira ela à parte e diga para que teu nome, Deus, seja glorificado. Então foi assim que Jesus fez. E tudo o que ele fazia era para glorificar o nome do Senhor. Então ele ergueu os olhos aos céus. Ele deu aquele suspiro profundo de quem diz assim: meu Deus, como pode a pessoa ficar tanto tempo sofrendo? Como pode passar uma vida inteira sofrendo? E Jesus então dá uma ordem. Efatá, coloca os dedos nos ouvidos daquele homem, saliva na língua dele e diz: Efatá, abre-te. O livro de Marcos deixa bem claro que o significado dessa palavra, se não tivesse a gente ia procurar porque nós somos curiosos. E a gente gosta de saber no princípio ali, né, no original, o que significa para a gente ter maior entendimento. Mas ali já deixa bem claro que era, Jesus disse simplesmente: abra-te, abra, efatá. Amém? Então, essa palavra me ensina muitas coisas. Toda a vida daquele homem foi afetada. A vida espiritual dele, a vida financeira dele. Toda a vida daquele homem era embaraçada. E eu queria que vocês entendessem uma coisa. Ele estava todo atropelado, todo embaralhado, assim como nós vivemos, até o dia em que a gente encontra Jesus. Até o dia em que a gente fala assim: hoje chega, eu andei no meio da multidão, daqui para lá, de lá para cá, até hoje, embaraçado, sem saber o que eu estou fazendo da minha vida. Até o momento em que você fala assim: agora eu preciso. Por mais que aquele homem não tivesse entendimento, não tivesse discernimento direito das palavras, do que se diziam ao redor dele, Deus deu essa direção para ele. Para que ele deixasse ser tocado por Jesus. Deixasse ser levado por aqueles amigos. Porque eu te digo, Deus coloca amigos na nossa vida. Jesus, ele tinha amigos, né? Poucos, mas tinha. Nos momentos mais duros da vida de Jesus, ele estava ali com os amigos dele. Dormiam. Pensa numas camaradas que eram dorminhocos. Mas estava lá com ele. Já vou dizer uma coisa para você. Não despreze os amigos que Jesus pôs na tua vida. Não jogue fora. Não despreze. Às vezes tem pessoas que você acha que são teus amigos, não são teus amigos. Eita, Jesus. Não são. Mas tem gente que Deus colocou na tua vida para te abençoar. Tem pessoas que Deus colocou na tua vida para te tirar do meio do embaraço, do meio da multidão, te levar para o lado e dizer assim, para que Jesus diga para você: efatá. Abra teus olhos, abra teus ouvidos, abra a tua boca. Ele não tinha problema de cegueira, não diz aqui a palavra que ele tinha problema de cegueira, mas a pessoa que não ouve, não discerne bem as coisas, espiritualmente ela também é cega. Porque ela não conseguia entender, discernir muito bem o que acontecia ao seu redor. Amém? Vocês estão me entendendo? Aleluia. Queria dizer para vocês que no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, nesse tempo maluco, nesse tempo de pandemia, tem muitas coisas sendo ditas, tem muitas coisas sendo faladas. E de repente você não tem entendido. E de repente você não tem prestado atenção e não tem aberto os teus ouvidos, não tem deixado Jesus abrir os teus ouvidos para você entender a realidade do que está acontecendo. O Senhor fala pra gente lá na passagem da mulher cananeia, João 4, ele diz:
olhai e vede, né? Os campos já estão brancos. Talvez a gente no meio dessa bagunça toda, a onda nos levando, sabe? As pessoas nos apertando. A gente fala assim, mas o que está acontecendo? E não prestamos atenção que o cristão não vive mais como vivem as pessoas deste mundo. A nossa vida tem que ser diferente. Você já foi tocado? Pergunto para você, você já deixou Jesus tocar na tua vida? Já deixou Jesus tocar no teu ouvido para que você ouça e venha discernir a voz dele? Porque ele está mandando não somente ouvir, mas ele está mandando a gente olhar, olhe, veja. Vai depois para João 4 e leia. Ele fala, olhai, olha, já está tudo branco, ou seja, já está tudo pronto. Já está tudo pronto. E quando esse homem aqui foi curado, a primeira coisa que Jesus falou foi assim, ó, não fala nada pra ninguém não. Ó, fica quietinho aí, tá? Precisa sem falar nada pra ninguém. Uns ele falava, vai, se lava. O outro ele falava, vai, te mostra ao sacerdote. Mas esse aqui ele falou que não era pra ele falar nada. Pensa num negócio, quando alguém fala pra você assim, não, olha, eu vou te contar uma coisa, mas ó, eu tô te dando tal coisa, não fala pra ninguém. Pensa num negócio, aí você vai ficar curioso, você vai ficar esperneando pra poder sair falando pra todo mundo. Agora, imagina a pessoa que tem um problema desde nascença, é tocado, é curado, o que ele queria fazer? Contar pra todo mundo, mostrar pra todo mundo que ele estava curado. Nós, muitas vezes, agimos assim. Como este rapaz. Fomos tocados. Fomos curados. E Jesus pega a gente no meio dessa bagunça toda e fala assim, agora você vai ter um a sós comigo. Tá entendendo? Eu vou te levar agora para um a sós comigo. E você tá aqui, e você já tá querendo usar a palavra efatá para abrir tudo as portas e você sair. Não, calma, tinha um propósito. Tinha um propósito de Deus ali. Tinha um propósito de Jesus ali. Tem um propósito de Jesus em nossas vidas hoje. Os primeiros problemas que nós temos na nossa vida, em geral, acontece dentro da nossa casa e com os nossos familiares. Nesse tempo, Jesus está querendo tratar justamente nós, nossa família, em particular com Ele. Será que você consegue entender isso? Será que de repente você não está surdo? Será que de repente você não está mudo? Olhando para a situação que foi mundial, significa que não é só um quem está mudo, não é só um quem está surdo, não está ouvindo direito o que Deus fala, não está falando direito o que Deus manda, mas de repente o mundo inteiro está em surdez. Porque o mundo inteiro basicamente foi posto dentro de casa. Amém? Então, é uma surdez generalizada. É uma mudez generalizada. É muita falta de audição. E é muita fala desencontrada. Ouve-se daqui, ouve-se dali. Quando o Senhor manda a gente olhar para a palavra dele é a nossa bússola, a palavra dele é a nossa direção. Mas a gente muitas vezes tem deixado ouvir coisas que não deve. Falar coisas que não deve, é muita gente falando ao mesmo tempo, é muita gente querendo se expressar ao mesmo tempo, é muita gente querendo ensinar ao mesmo tempo. Na verdade tem aquela fase, sabe? A gente nasce, a gente toma leite, a gente vai crescendo, daí pra frente a gente vai desenrolando na vida. Mas muitas vezes a gente tá atrapalhado por demais. Querendo fazer o que não é pra fazer. Ou querendo, sabe, ou dando ouvido às coisas que não é pra gente ouvir. Cuidado com as doutrinas. O Senhor fala, cuidado para os finais dos tempos. Muitas pessoas viriam e enganariam.
Toma cuidado com isso. Aquele homem, ele estava totalmente atrapalhado porque não ouvia e não discernia. E muitas vezes a gente ouve demais, discerne de menos. E Deus colocou todos nós dentro de casa para nos tratar no particular. E tem gente que está esperneando para sair de dentro de casa do mesmo jeito que entrou. Sabe? É tempo de nós darmos ouvidos ao que Jesus fala. Sair do meio do barulho, sair do meio do oba-oba, sair do meio da multidão. Coloque-se à parte com Jesus. Deixa Jesus tocar em você hoje. Se você for tocado por Jesus, nessa manhã você vai ser tratado, você vai ser curado. Jesus está falando assim, olha, eu quero tocar não somente no que está externo, mas naquilo que está interno. Naquilo que você guardou a tua vida inteira. Porque Jesus, quando ele vem, quando ele toca, ele faz isso, ele causa alegria, ele causa euforia. Quem de nós aqui não ficamos alvoroçados quando Jesus, sabe, nos tocou, nos salvou e a gente queria falar para todo mundo, Jesus me curou, Jesus me salvou. E foi isso que o rapaz queria fazer aqui, ele queria contar para todo mundo. Mas comece pela tua casa. Levanta dentro da tua casa um altar de adoração ao Senhor. Levanta dentro da tua família um altar de adoração ao Senhor. Eu decidi na minha casa, eu decidi com meu esposo, nós decidimos juntos. Na minha casa existe um altar de adoração ao Pai. Mas porque no meio de tanto barulho, nós decidimos desligar os noticiários, desligar as falações, desligar os fake news. Porque é muita informação, é muita gente querendo falar daquilo que não sabe, é muita gente querendo ensinar aquilo que não sabe. Sabe, o Senhor falou que na vida Ele ia deixar mestres, pessoas para ensinar, pessoas para pastorear. Mas nós atropelamos tudo e confundimos tudo. Quando Jesus quer que nós tenhamos ouvidos apurados. Fala bem falada, sabe? Eruditos. Quando falarmos, nos fazer entender. Tá entendendo? Você que tem um chamado na tua vida, você que tem Deus, todos nós temos um chamado. E o principal chamado é ide e pregai. Ide e pregai. E o nosso ide e pregai, muitas vezes a gente pensa que é longe, é dentro da nossa casa. O primeiro lugar é na nossa casa. Eu ministrei sobre Esther na igreja, onde diz que a rainha Esther, ela salvou o povo dela. Nós precisamos primeiro buscar os nossos de casa. Ouvir bem, discernir bem e tratar dentro do nosso particular, no nosso cantinho. Nós queremos ter solução para tudo, nós queremos ter resposta para tudo. Se possível fosse, sem conhecimento científico nenhum, nós já teríamos a solução para o coronavírus. Quando na verdade a gente não tem solução nem para os nossos pequenos problemas. Deus é aquele que quando Ele entra, quando Ele toca, Ele transforma para você poder glorificá-lo, poder exaltá-lo. Surdez generalizada. Surdez generalizada era o que estava acontecendo neste mundo. É o que está acontecendo. Porque tanta coisa acontece e as pessoas continuam querendo ser surdas. Tem pessoas que amam, né? Amam o seu problema, amam a sua deficiência, não quer se livrar dele. Tem preguiça de se levantar e sacudir a poeira e deixar os problemas para trás. Tem pessoas que têm dificuldade disso. E muita gente está querendo trabalhar na vida dos outros sem ao menos ter sido deixado se tratar, ser curado, ser tocado. Deixa Jesus tocar na tua surdez primeiro. Deixa Jesus tocar na tua mudez primeiro. Aprenda a ouvir bem. Aprenda a falar bem. Quando eu estou dizendo falar bem, não é a pessoa, quanta eloquência, não é isso.
mas é ouvir e discernir e passar a mensagem de maneira clara e objetiva. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olhai os campos, ele fala, olhe, está tudo pronto. Será que vocês não conseguem discernir o que está acontecendo? Vou dizer uma coisa para vocês. Tá todo mundo confuso. Porque a maioria das pessoas, mesmo as que estão dentro da igreja, elas olham para a palavra, mas elas não conseguem discernir dias, discernir tempo quando Deus fala, olhe para a minha palavra, olha, é lá que você vai encontrar a direção. É lá. É na palavra de Deus que você vai encontrar a direção. É na palavra de Deus que você vai encontrar cura. É na palavra de Deus que você vai encontrar orientação. Você vai conseguir falar bem, você vai conseguir ouvir bem. As pessoas que estão do teu lado serão ajudadas, auxiliadas no tempo certo. Agora é tempo de você se deixar ser ajudado. Amém? Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Nós temos essas loucuras, né? Não temos paciência para mais nada. A gente está com saudade do quê? Das coisas fúteis? Das futilidades? Porque o que mais tinha na nossa vida era a futilidade. Se a gente olhar para dentro de nós, hoje a gente vai ver, nossa, quanta coisa, quanta bobeira. Cristãos que estão aí desde pequeno na igreja, mas que verdadeiro encontro com Deus só está tendo agora. Porque conseguiram parar, porque conseguiram ouvir e porque conseguiram discernir. Tenha calma. Tenha calma. Para tudo tem um tempo. Para tudo tem uma hora. Tá desesperado por quê? Tá desesperada por quê? Olha esse homem era acometido por ansiedade. Muitas vezes as pessoas são acometidas por depressão, traumas. Isso daqui era resultado de trauma. A nossa cegueira, sabe? A nossa cegueira, a nossa falta de nos expressar bem, sabe o que é? Traumas. Pessoas recheadas de traumas, pessoas com suas almas feridas, se fazendo, sabe? Nós precisamos aprender que quando nós estivermos diante dele, somos nós e ele, não temos o que esconder. Não temos o que deixar escondidinho, ele sabe tudo. O Senhor é aquele que sabe, conhece-nos no inteiro, sabe, no profundo. Então não adianta a gente querer esconder as nossas debilidades, as nossas enfermidades. Aprendi uma coisa, perfeição demais, eu tô me driblando de um problema. Tem pessoas que querem ser perfeita demais, sabe? Perfeito demais, se mostrar perfeito demais. Se mostre como aquele cego. Sabe, é melhor você se mostrar com o teu problema diante dele, porque ele pode te curar. Mas se a gente se fazer de conta que tá tudo bem, não tá tudo bem. Tudo isso que está acontecendo não é porque estava tudo bem, é porque algo estava muito errado. Surdez generalizada, mudez generalizada. Falando o quê? Para quem? De que maneira? Pregando de que jeito? Falando de Jesus de que jeito? Mudando o evangelho? Falando da nossa maneira? Não. Língua de Cristo. Ministrar de acordo com aquilo que está na palavra. Sem distorção, sem invenção. É muita invenção, sabe? É muita falação. Olhai os campos porque já estão brancos, já estão prontos. Para onde tu vai, para onde eu vou, para onde nós iremos. O que você tem que ensinar para as pessoas, para onde elas vão, preparar um povo, você que está aí me ouvindo, você que ministra a palavra de Deus, você que é líder, você que pastoreia. Toma cuidado, porque hoje em dia tem uma geração de pessoas que são mimizentas demais. Sabe? Vem o coronavírus e joga todo mundo dentro de casa e aí fica todo mundo perdido sem saber o que fazer. Quando Jesus quer tocar na surdez que existe no povo. Um povo que sabe para onde vai. Um povo que tem direção, não que fique perdido no meio da multidão.
O Senhor quer preparar um povo para entrar nos céus. Mas hoje o que acontece é o contrário. As pessoas estão sendo preparadas para ficar aqui mesmo na terra. Para morarem aqui mesmo. Para viver aqui mesmo. Não. Falar de maneira clara. Ouvir e discernir. Para ensinar as pessoas que tem um caminho. Jesus é o caminho, Ele é o único caminho, Ele é aquele que pode tocar, Ele pode nos curar. Se você deixar, Ele vai entrar aí hoje na tua casa, Ele vai tocar em você, Ele vai te curar por inteiro. E Ele ainda aponta o caminho, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro, não existe outra maneira. Muita falação atrapalha. Jesus te tirou para o particular, para Ele ensinar para você, olha meu querido, tem muita coisa para acontecer na tua vida. Tem muita coisa que vai acontecer ainda na tua vida. Mas olha, presta atenção nos sinais. Você não pode ficar perdido no meio da multidão. Existe um caminho. As pessoas estão preocupadas com a política, estão preocupadas com o que vai acontecer depois do coronavírus. Sabe o que vai acontecer? Nós precisamos voltar depois do coronavírus e ser como a igreja de Atos. De repente, a gente precisa mesmo voltar para o início. Sabe, o Senhor nos colocar no início, no princípio de tudo. Como as coisas foram feitas, porque foram atropeladas. O barulho, o ruído distorceu tudo. E hoje a gente não consegue muitas vezes falar a mesma língua, se entender. E tudo que o Senhor quer é isso, que a gente fique dentro da nossa casa, trate primeiro da nossa família, gere uma nação saudável, uma nação curada. Ele diz lá em Hebreus, levanta, os teus joelhos precisam estar consertados. Os teus artelhos precisam estar firmes. Levantem as tuas mãos que vacila tanto. Começa a olhar para Jesus, que é Ele quem nos dá a direção em todas as coisas. É Ele quem resolve a nossa vida. Amém? Existe um caminho, gente. Não fique perdido, não. Existe um lugar para onde nós cristãos vamos. Ensine isso para as pessoas. Se é que você pode ensinar algo, ensine isso. Nós temos um destino. Nós estamos aqui com o propósito dos céus. Gerar vida. Ah, mas o que eu vou fazer? E o meu ministério, não sei o quê. Pregar a palavra. Mas quando você pregar, procure pregar de uma maneira clara, onde as pessoas entendam. Não se misture. Onde as pessoas não se deixam se levar por qualquer vento de doutrina. Fábulas, mentiras. Toma cuidado, porque depois do coronavírus, não sei o que pode acontecer, mas pode vir uma onda aí, avassalando, sabe, o evangelho de Jesus. Eu ouvi falar ali naquela entrevista que teve, naquela reunião com os ministros e o presidente, falando da nova ordem mundial, que após o coronavírus virá a nova ordem mundial. Você está preparado para isso? Você está preparada para isso? Presta atenção, não é mais momento de ficar surdo, não é mais momento de ficar mudo. Aproveita esse tempo e deixa Jesus tratar a tua surdez. Aproveita esse tempo e deixa Jesus tratar a tua mudez. Amém? Que o Senhor tenha falado ao teu coração nessa hora. Olha para os sinais. Olha para o tempo. Olha para os campos. Fica atento. Fica atento. Deixa Jesus tocar em você aí onde você está. Amém? Deixa o Senhor Jesus tocar aí onde você está nessa hora. Amém? Que o Senhor possa fazer uma obra completa na tua vida, completa na tua família. Ele não faz nada pela metade. Esse rapaz, imediatamente ele ficou curado. Seja curado aí hoje na tua casa. Deixe esse tempo onde o Senhor vai tratar as tuas feridas, vai tratar as tuas mágoas. Quando você voltar, você vai olhar o irmão de maneira diferente.
Sabe, quando você voltar, você vai olhar lá para fora e vai dizer: existem pessoas que precisam ser tratadas, ser curadas. Existem pessoas que precisam de Jesus. Existem pessoas que precisam ser salvas. As pessoas estão se perdendo com as futilidades da vida, quando na verdade nós precisamos preparar o povo para entrar nos céus. Homens guerreiros, mulheres guerreiras. É isso que Jesus quer de nós. Amém? Abre os teus ouvidos nessa hora. Eu queria orar por você. Eu queria orar pela tua família. Nós já estamos no nosso tempo. Amém? Eu queria também dizer para você que está na tua casa. Se você quer esse Jesus na tua vida. Se você quer, sabe, que Ele faça uma transformação. Que Ele te cure. Que Ele limpe teus ouvidos, teus olhos. Que Ele coloque, sabe, te firme nos caminhos dEle. Que você ande com passos firmados. Então, se você deseja isso, a Dai vai deixar aí nos comentários, ela vai deixar um WhatsApp para você entrar em contato. Corra para Jesus, não é mais tempo da gente ficar perdido no meio da multidão. Corra para Ele, porque os campos já estão brancos. Corra para Ele, para que você não seja pego de surpresa. Amém, o convite está feito, meu irmão. O convite está feito, minha irmã. Depende de você. Você é quem tem que decidir. Eu não posso decidir por você. Só sei dizer que a minha surdez tem sido tratada. A minha mudez tem sido tratada. Porque eu abri o meu coração para que o Senhor cuidasse de mim. Amém? E que o Senhor Jesus te abençoe. Pai, eu oro em nome de Jesus e eu quero, Senhor, te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha tocar os teus filhos nessa hora, onde eles estiverem, seja lá qual for a situação que eles estiverem passando, Pai. Talvez, Senhor, seja desde a infância que estão sendo oprimidos. Talvez, Senhor, seja desde a infância, Pai, que tem um problema físico, um problema, Senhor, de entendimento. Sabe, Pai, de repente, Deus, é algo, Senhor, que a pessoa nunca teve coragem de falar nem mesmo para Ti. Pai, mas que nessa hora, Senhor, toda mudez caia por terra. Sabe, Deus, que toda surdez caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Toca os teus filhos nessa manhã. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha nos tratar no particular, Senhor. Em nome de Jesus, Tu é aquele Deus que supre. Então, aqueles que estiverem preocupados, ansiosos, Deus, a ansiedade, Senhor, causa surdez. A ansiedade, a depressão, Senhor, causa surdez e mudez. Então, eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito de surdez e de mudez da vida do teu povo, em nome de Jesus. Refatar, abra os ouvidos em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura teu povo nessa manhã, Pai. Cura, Senhor, por onde eles estiverem. Senhor, que eles abram também a boca e seja, Deus, um canal de cura nas tuas mãos. Seja um canal de cura no teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Nesse tempo, Pai, em que nós estamos guardados dentro de casa, nós estamos sendo guardados, Senhor, muitas vezes de sermos vaiados pela vida, de sermos atropelados pela multidão, Senhor. Porque o Senhor quer nos tratar, o Senhor quer nos cuidar. Em nome de Jesus, Pai, cuida dos teus filhos, cuida das tuas filhas. Ó, Espírito Santo de Deus, vem tocando agora, vem trazendo libertação, vem trazendo cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, eu abençoo a todos aqueles que estão agora conosco. Eu oro, Senhor, eu abençoo no poder e na autoridade do Teu nome, Senhor. Todos aqueles que precisam do Teu toque, que precisam, Senhor, do despertar do Teu Espírito. Sejam despertados, Senhor. Sejam tocados agora, sejam purificados, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, faz a obra na vida dos teus filhos, completa a tua obra, tu não faz nada pela metade, Jesus, completa a tua obra, Pai, completa a tua obra, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor, alcança todos da família, o Senhor está tratando agora no particular, Senhor, trata as nossas famílias, trata, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se nós queremos abrir a boca para te adorar, nós precisamos estar curados, Pai, para que o nosso louvor e a nossa adoração chegue a Ti, nós precisamos estar libertos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, e que haja cura nessa hora, para que o louvor saia perfeito, não saia, Senhor Deus, distorcido, mas que o Teu Espírito Santo venha cuidar, Senhor, venha tratar, Pai, que os Teus filhos, Senhor, sejam tratados nessa manhã. Espírito Santo de Deus, endireita o falar, endireita, Senhor, a maneira de ouvir, Senhor, que sejam seletivos, sim, Senhor, para que possam ouvir mais a Tua voz, discernir mais a Tua voz, reproduzir aquilo que o Senhor fala, Senhor, com clareza. Em nome de Jesus eu oro e eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus.
Amém? Deus abençoe tua vida. Eu queria chamar o Fernando e a Cat, mas a gente já tá no horário. Não dá pra gente fazer mais um louvor. Mas você tem boca, você tem ouvido. Então, continue esse dia em adoração ao Senhor. Vamos fazer jus ao dia de hoje, que nós temos o título de culto de cura, de adoração ao Senhor. Então, adore ao Senhor em todo o tempo. Adore a Ele porque você está sendo curado nessa hora. Adore a Ele porque você está sendo tratado nessa hora. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe tua vida. Tenha um domingo assim abençoado. Se você ouviu a palavra e quer entregar sua vida, contate a Daiane aí, ela vai estar te respondendo. E nós estamos aqui para o que vocês precisarem. Nós estamos sendo tratados para tratar de vocês. Amém? O Senhor tem nos tratado no particular e nós queremos tratar todos aqueles que estiverem precisando. Tem o nosso pastor Eduardo, tem a nossa pastora Gabi, tem o pastor Vanderlan, a pastora Neuza. Eu estou aqui. Amém? E eu estou com os meus ouvidos abertos, porque o papai tem aberto os meus ouvidos. Então que Deus te abençoe. Um domingo excelente para todos vocês. Amém? Até a próxima, se Deus quiser. Beijo.